Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill, com o sistema. Capítulo 81. No dia em que Bly liderou Kuromi e os outros para fora da unidade de assassinato do Império, Saikyu imediatamente sentiu que algo estava errado. Seus homens já deveriam ter retornado. Ele rapidamente enviou pessoas para investigar, apenas para descobrir que toda a base da unidade de assassinato estava completamente deserta. Não sobrou uma única pessoa, nem mesmo cadáveres. Até os Teigus e os Shingus se foram. Saikyu se recusou a acreditar que seus homens tinham simplesmente desaparecido no ar. Após investigar os registros do portão da cidade, ele confirmou que Bly havia de fato partido com os membros da unidade de assassinato e nunca mais retornado. Ele até havia levado o pessoal do laboratório consigo. Era quase certo que seus subordinados haviam sido mortos e o Teigus havia sido capturado. Caramba! A fúria tomou conta de Saikyu enquanto ele esmagava a xícara de chá em sua mão. Seus subordinados não ousavam dizer uma palavra, com medo de serem arrastados para sua ira. Somente após uma longa pausa Saikyu finalmente recuperou a compostura. Ninguém deve espalhar isso sem a minha permissão. Caso contrário. Sua voz carregava um tom ameaçador enquanto ele olhava para todos os presentes. Se isso vazasse, ele não passaria de motivo de chacota na corte imperial. Ele mesmo fundou a unidade de assassinato do Império, mas agora ela foi completamente exterminada. Até que ele derrotasse aquele pirralho Bly e restaurasse sua reputação, ninguém poderia saber dessa desgraça. No momento, o assunto mais urgente era descobrir o paradeiro de Bly. O dia marcado chegou. Bly se preparou para retornar àquela conhecida floresta montanhosa. Ele não havia contado a Seril, Kuromi ou aos outros para onde estava indo. Não havia necessidade de deixá-los preocupados. Usando o espaço Kamui, ele se teletransportou mais uma vez para o local combinado. O Night Ride inteiro já estava esperando por ele. De longe, Bly conseguia distinguir várias figuras familiares. Entre eles, ele reconheceu Akame, Minnie e Cheel. Os demais lhe eram desconhecidos. No entanto, o jovem alto e musculoso com o distinto corte militar foi fácil de identificar. Ele provavelmente era o antigo portador daquele Teigu blindado. Ele está aqui. Leone avistou Bly e gritou. Ao vê-lo chegar, o rosto de Cheel se iluminou com uma pitada de alegria. Então ele realmente apareceu. Pelo menos não nos deixou esperando, comentou Lubok, cruzando os braços atrás da cabeça. Se ele ousasse dar um bolo em Cheel, eu não o deixaria escapar tão facilmente, Minnie bufou. Bly parou na frente deles, um pouco surpreso. Vocês todos vieram aqui só por minha causa? Ele esperava encontrar apenas Cheel, Minnie e talvez o líder do Night Ride. Não esperava que o grupo inteiro aparecesse. Sim, então você deveria ser grato. Nem todo mundo recebe esse tipo de tratamento. Minnie cruzou os braços, seu tom nada educado. Claro, dado seu status e habilidades, é natural que o tratemos dessa maneira. Najenda, por outro lado, tinha um comportamento muito mais amigável enquanto falava com Bly. Meu nome é Najenda. Sou a líder do Night Ride, e Akame é o capitão interino. Também temos outros 6 membros. Ela fez uma breve introdução a Bly. Najenda. A atenção de Bly foi imediatamente atraída para seu nome. Não era esse o nome da antiga general imperial? Ejiate já a havia mencionado antes. Olhando para a mulher à sua frente, um tapa-olho cobrindo o olho direito e um braço mecânico substituindo a mão direita, ele teve quase certeza. Aquela devia ser a que Ejiate havia aleijado. Você era um general do Império? Bly perguntou. É verdade, mas agora estou com o exército revolucionário, assentiu Najenda. Pelo que eu sei, você veio para a capital com Ejiate. Eu era colega dela. Já a ouvi mencionar você antes, respondeu Bly casualmente. Tá? Ela realmente falou com você sobre isso? O que exatamente ela disse? A curiosidade de Najenda foi aguçada. Segundo sua experiência, Ejiate não era o tipo de pessoa que se envolvia em conversas fúteis. Ela acabou de mencionar que o Império tinha um general mais ou menos da idade dela e mencionou seu nome. Mas isso foi há um tempo, antes de você ter. Bly parou de falar. Entendo. Então até aquela mulher pode dizer algo legal, disse Najenda com uma pitada de nostalgia. A propósito, além de você e do capitão interino, você não disse que havia mais 6? Só vejo 5. Bly de repente percebeu a discrepância. Também tem a Chelsea, mas ela não está conosco agora. Mas você a verá em breve. Vamos conversar enquanto caminhamos. Najenda liderou o grupo em direção a uma casa de madeira, provavelmente um dos esconderijos temporários do Night Ride. Do lado de fora da cabana havia uma grande mesa de pedra, grande o suficiente para várias pessoas. Vamos sentar aqui e ter uma conversa séria. Najenda gesticulou para Bly se sentar. Nesse momento, um pequeno gato preto saiu da cabana e caminhou lentamente em direção a Bly. Suas pupilas se contraíram levemente. Não era o mesmo rapazinho que ele chamou de Shade da última vez? Ele já suspeitava há muito tempo que fosse alguém do exército revolucionário, então vê-lo novamente não foi nenhuma surpresa. Parecia que esse gato era o último membro mencionado por Najenda, daí sua presença aqui. Por que tem um gato aqui? O meu pareceu surpreso. Tão fofo, Cheel murmurou com admiração. Claramente nenhum deles conhecia a habilidade Teigu de Chelsea. Não tinham percebido que aquele gato preto provavelmente era Chelsea disfarçada. Não deveria haver gatos de rua por aqui, comentou Lubok intrigado. Com feras perigosas por toda parte. Como esse carinha sobreviveu? Provavelmente estava escondido na cabana esse tempo todo. Agora que penso nisso, faz tempo que não vínhamos aqui, especulou Bula. Akame permaneceu em silêncio, olhando fixamente para o pequeno gato preto. Em algum momento, um pouco de baba se acumulou no canto da boca dela, quase como se ela estivesse tentada a comê-la.
Najenda, no entanto, foi a primeira a suspeitar que o gato era, na verdade, Chelsea. Ela conhecia bem a habilidade de Chelsea, mas não tinha ideia do que ela estava tentando fazer. Então, de repente, o gato preto avançou em direção a Bly. A ação repentina do Chelsea só confundiu Najenda ainda mais. O que ela estava fazendo? Enquanto voava, o gato de repente se transformou em uma linda jovem, Chelsea. Miau. Ela manteve sua postura felina no ar, indo direto para Bly. Nesse ritmo, ela iria cair bem em cima dele. Capítulo 82. Bly desviou calmamente, evitando sem esforço a suposta emboscada. Um movimento como esse nem exigia que ele usasse intangibilidade. Chelsea errou o alvo, mas pousou graciosamente como um gato. Ela se levantou, olhou para Bly com um beicinho e reclamou. Sério, por que você se esquivou? Porque eu não desviaria. Bly retrucou. Embora Chelsea tenha passado alguns dias com ele em sua forma de gatinha preta, ele nunca baixou a guarda perto dela. Principalmente aqui no território do Nighthawk, manter a cautela foi a atitude inteligente. Você fez coisas terríveis comigo antes e agora não quer assumir a responsabilidade? A voz de Chelsea carregava um tom magoado. O quê? Você realmente fez alguma coisa com a Chelsea? O meu engasgou em choque. Ah? Então aconteceu algo interessante em poucos dias? Leone deu um sorriso irônico, claramente intrigado. Droga, estou com tanta inveja. Lubbock murmurou com inveja. Najenda, porém, permaneceu em silêncio. Ela conhecia Chelsea bem o suficiente para perceber que aquela era apenas uma de suas brincadeiras. Na verdade, Chelsea até mencionou querer dar uma surpresa a Bly, o que Najenda agora suspeitava que significava uma série de truques elaborados. Algo terrível. Bly ficou momentaneamente confuso. Então ele percebeu que ela provavelmente estava falando sobre a vez em que ele deu banho nela. Você não só me tocou em todo o corpo, como até me apalpou enquanto eu dormia. E agora está agindo como se nada tivesse acontecido. Seu sem coração. Chelsea parecia ainda mais perturbada, interpretando o papel de forma tão convincente que, além de Najenda, o resto do Nighthawk realmente acreditou nela. Bly podia sentir Minnie olhando para ele com puro desdém. Leone parecia estar gostando do show. Lubbock estava fervendo de ciúmes. Aka, Michelle, Bula e Najenda, por outro lado, permaneceram imperturbáveis. Você ainda era um gatinho preto naquela época. Como eu ia saber que era você? Bly suspirou exasperado. Claro, ele havia descoberto que o gatinho preto era, na verdade, um humano transformado. Mas na época, não tinha como saber se era um homem ou uma mulher, muito menos que se tornaria uma linda menina. Sua roupa também se destacou, especialmente os fones de ouvido, que pareciam estranhamente deslocados naquele cenário. Sinceramente, Bly ficou um pouco surpreso. Então este mundo tinha coisas como fones de ouvido, hein? A tecnologia neste mundo era uma bagunça completa. Se alguém tentasse mapeá-la como uma árvore tecnológica, seria um caos total. Mas agora você sabe, na verdade, sou membro do Exército Revolucionário. Para ser mais preciso, agora faço parte do Nighthawk. Chelsea sorriu. Vamos nos apresentar novamente. Meu nome é Chelsea. Mas se você ainda quiser me chamar de Shade, eu não me importo. Não, obrigado, vamos ficar com Chelsea, disse Bly, sentindo-se um pouco estranho. Você não está nem um pouco surpresa? Aquela gatinha preta era, na verdade, uma linda garota como eu o tempo todo, provocou Chelsea com um tom sensual. Eu definitivamente não esperava por isso. Bly admitiu. Chelsea deu-lhe um sorriso significativo, olhando para seu rosto por um longo momento. A reação dele foi muito calma, pareceu um desperdício. Tudo bem, vamos voltar ao assunto. Não vou mais mexer com você, disse Chelsea, encerrando a curta charada. Ela sentou-se ao lado de Bly e quando todos estavam acomodados, Najenda falou. Shelley já deveria ter lhe contado. Queremos recrutá-lo para o Exército Revolucionário. O tom de Najenda era sério. Temos observado suas ações, e está claro que você não se parece em nada com os oficiais corruptos e tirânicos. Você é um homem justo e com consciência. Mas na corte imperial, a facção da consciência não tem poder real. Se isso continuar, o Império só vai se afundar ainda mais na ruína. É por isso que acreditamos que o Império deve ser derrubado. Você não está errado sobre isso, mas ouvi dizer que você se aliou a tribos estrangeiras, não é? Bly perguntou lentamente. A cooperação do Exército Revolucionário com tribos estrangeiras não era segredo dentro do Império. E na opinião dele, essa era uma questão importante. Uma guerra civil entre o Império e o Exército Revolucionário era uma coisa, mas envolver potências estrangeiras a transformou em algo completamente diferente. Se tanto o Império quanto o Exército Revolucionário acabassem se exaurindo, deixando uma abertura para tribos estrangeiras invadirem, não seria como a queda da dinastia Ming? Sim, a dinastia Qing estabeleceu seu lugar na história, mas isso não apagou os massacres brutais de civis durante a transição. Se a situação tivesse alguma chance de ir nessa direção, não haveria como Bly apoiar o Exército Revolucionário. Sim, nos aliamos às tribos ocidentais. Nossas relações com as tribos do Norte e do Sul também são relativamente boas. No momento, a chamada mais forte do Império Esgiate está em guerra com as tribos do Norte, o que funciona a nosso favor, admitiu Najenda. Você assinou algum acordo com eles? Bly insistiu. Sim. Assim que derrotarmos o Império, devolveremos uma parte dos territórios ocidentais às tribos ocidentais. Aquela terra pertencia originalmente a elas, explicou Najenda honestamente. Bly ficou em silêncio. Mesmo que essas terras tenham pertencido às tribos ocidentais, a história não funcionou assim. Tomemos como exemplo a dinastia Han. Durante seus primeiros anos, o corredor Exi era controlado pelos Xiongnu. Mas durante o reinado do imperador Wu, generais como Wei Qing e Wu Kubin a recuperaram. Agora imagine, depois de décadas ou mesmo séculos, alguém sugerindo que ela deveria ser devolvida aos Xiongnu. Quem aceitaria isso? Quanto mais Bly estudava o mapa do Império, mais ele o lembrava de sua terra natal antes de chegar a este mundo. A semelhança era impressionante.
Ele conseguia facilmente visualizar o Império como uma dinastia antiga e as tribos ocidentais como um equivalente aos Xiongnu. Se o Império realmente caísse, quanto de seu território as potências estrangeiras tentariam reivindicar? As preocupações de Bly provavelmente surgiram de sua percepção arraigada de tribos estrangeiras na história antiga. O exemplo mais infame? A revolta dos 5 bárbaros que quase levou ao extermínio completo do povo Han. Para Bly, era simples, um conflito interno deveria permanecer interno. Nações estrangeiras não tinham lugar nele. A frase "aqueles que não são da nossa espécie têm intenções diferentes" pode soar extrema, mas a história provou sua validade inúmeras vezes. E como se viu, suas preocupações não eram infundadas. Na linha do tempo original, se Egiat não tivesse esmagado o exército do norte, composto por 400 mil homens, as regiões do norte do Império teriam sofrido o mesmo destino que o próprio povo de Egiat teve no passado. Sem mencionar que durante a guerra entre o exército imperial e o exército revolucionário, as tribos ocidentais aproveitaram o caos para invadir. E historicamente, quando forças estrangeiras invadiam, massacres eram comuns. Mesmo depois da queda do Império, as coisas não terminaram aí. As tribos do norte e do oeste acabaram formando uma aliança. A ironia era inegável. Egiat liderou o ataque para paralisar ambas as forças estrangeiras, impedindo sozinho suas invasões. Mas com a tomada do exército revolucionário, o novo império buscou a paz e até cedeu terras para essas mesmas tribos. Então, por que as tribos do norte e do oeste de repente decidiram formar uma aliança? As implicações foram interessantes para dizer o mínimo. Capítulo 83. Não é como se eles tivessem formado uma aliança por diversão. Isso não é uma brincadeira de criança. 9 em cada 10 vezes, as tribos do norte e do oeste uniram forças com a intenção de invadir o império. Mesmo que o recém-estabelecido império permanecesse forte e ainda controlasse muitos Teigus, isso por si só não seria suficiente para detê-los. Se Egiat não tivesse devastado as tribos do norte e do oeste antes, eles realmente ficariam sentados assistindo o exército revolucionário estabelecer um novo império? Na época de Egiat, essas tribos estrangeiras eram as agressoras, lançando invasões que ela reprimia em resposta. Elas nunca foram do tipo que se mantinham em paz para sempre. Historicamente falando, a terra ocupada pelo império era incrivelmente fértil, assim como as planícies centrais dos tempos antigos. Era natural que potências estrangeiras a mantivessem de olho. Egiat havia sido massacrada pelo próprio exército revolucionário que fundou o novo império. No entanto, ironicamente, foi a sua repressão a esses invasores estrangeiros que permitiu que o chamado novo império desfrutasse da paz atual. Entendo, disse Bly. Então me perdoe por recusar sua oferta. Eu já criei minha própria organização. Ele apenas mencionou uma das principais razões. A outra, claro, era que ele simplesmente não podia aceitar que o exército revolucionário se aliasse a tribos estrangeiras para atacar sua própria nação. Você já formou uma nova organização? Najenda ficou visivelmente surpresa. É uma pena, mas talvez possamos cooperar. Ela presumiu que qualquer organização que Bly tivesse criado também deveria estar trabalhando contra o Império. Duvido que isso seja possível, respondeu Bly. Nossa ideologia é mudar o Império de dentro para fora. Ele colocou isso de uma forma um tanto diplomática. Não disse diretamente que discordava da filosofia deles, mas sua posição era clara o suficiente. Entendo. Na verdade, consideramos tentar mudar o Império também por dentro, admitiu Najenda. Mas logo percebemos que é simplesmente impossível. A influência do primeiro-ministro honesto na corte é forte demais. Qualquer tentativa de reforma é imediatamente frustrada. No momento, a facção da consciência mal sobrevive sob a proteção do grande general Budo, e mesmo assim, não consegue realizar nada. Ela soltou um pequeno suspiro. Mais importante ainda, uma revolução pode angariar o apoio do povo. Tentar reformar o Império por dentro dificultaria a conexão com as massas. O exército revolucionário tornou-se tão poderoso justamente porque conquistou o coração do povo. O povo comum, com suas perspectivas limitadas, há muito tempo guardava ressentimento em relação ao Império. Sua compreensão da situação era limitada. Eles não pensavam no panorama geral. Ao longo da história, inúmeras revoltas camponesas enfrentaram problemas semelhantes. A maioria das rebeliões não eram movimentos políticos meticulosamente planejados, eram motivadas pelo simples desejo de derrubar um regime cruel e opressor. Se o objetivo fosse reformar o império em vez de derrubá-lo completamente, seria muito mais difícil obter apoio popular. Claro, ainda haveria pessoas a favor da reforma, assim como os reformistas do final da dinastia Qing, mas a influência delas não seria suficiente para ajudar Najenda e seus aliados a derrotar Honesto. Na verdade, mesmo na história original, o objetivo principal do exército revolucionário era derrubar o regime de Ones. O governo do novo império ainda consistia em muitos dos mesmos oficiais do antigo império, a única diferença era que eles haviam eliminado os corruptos. Quando você olha dessa forma, a diferença entre as duas abordagens não é tão drástica quanto parece. A única distinção real estava na probabilidade de sucesso. Considerando como as coisas aconteceram na linha do tempo original, tentar reformar o império de dentro para fora era praticamente impossível. Isso deixou a revolução como o único caminho viável a seguir. Não vou forçar você a pensar como eu, mas trabalhar juntos será difícil. No entanto, quando se trata de derrubar o regime de Ones, suponho que compartilhamos o mesmo objetivo. Bly entendeu as dificuldades do exército revolucionário. Isso funciona para nós. Nosso principal objetivo é derrubar o primeiro-ministro honesto e, nesse sentido, podemos cooperar, disse Najenda. Mas deixe-me esclarecer, não quero que você derrube o império inteiro, declarou Bly sem rodeios.
Mais precisamente não quero que você crie caos dentro do exército imperial, o que poderia dar a forças estrangeiras a oportunidade de invadir. Então é com isso que você está preocupado. Mas sem a força dessas forças estrangeiras, seria quase impossível para o exército revolucionário derrotar o Império, respondeu Najenda. Ela entendia as preocupações de Bly. Afinal, o Império sofria invasões de tribos estrangeiras havia séculos. No entanto, não havia outro jeito. Se o exército revolucionário quisesse vencer, precisaria contar com forças externas. Deixe comigo. Tenho confiança suficiente para derrubar o regime de Honesto, então não precisa pedir ajuda aos estrangeiros, disse Bly com a voz grave. A organização Akatsuki ainda podia ser fraca, mas sua força pessoal estava em um nível totalmente diferente. E além disso, havia Esgiat. Ela já havia lhe dito antes, se ele pudesse derrotá-la, ele poderia fazer o que quisesse. Então, por que não fazê-la se submeter à organização Akatsuki? Se Esgiat, o trunfo supremo do regime, estivesse fora de cogitação, o restante das forças de Ones entraria em colapso como um castelo de cartas. Se ele não tivesse confiança para derrotar Esgiat em uma luta mano a mano, então as habilidades Kamui do seu Mangekyou Sharingan seriam desperdiçadas. Eu sempre achei você um pouco estranho, mas agora eu vejo, você é cheio de si. E completamente ingênuo, Minnie falou de repente sem conseguir se conter. Sendo mestiça de um estrangeiro ocidental e de uma cidadã imperial, ela sofreu bullying na infância por causa de sua ascendência. Como resultado, era particularmente sensível a discussões sobre estrangeiros. Ouvir Bly falar sobre eles daquele jeito a irritava naturalmente. E então ele teve a audácia de afirmar que poderia derrubar sozinho o regime de Ones? Isso só a deixou mais furiosa. Se um homem conseguiu fazer isso, então qual foi o objetivo de todo o movimento do exército revolucionário? Minha, Shelley disse preocupada, tentando acalmá-la. Mas Minnie não recuou. Esqueça todo o resto. E quanto a Esgiat, é a chamada mais forte do Império. Você consegue mesmo derrotá-la? Estou confiante. E além disso, como eu saberia se não tentasse? Bly respondeu calmamente. Ele entendeu porque ela estava chateada, então não se ofendeu. Tic, idiota arrogante. Se fosse tão fácil assim, não estaríamos nessa situação, zombou Minnie, com os olhos cheios de desdém. Certo, Minnie, chega, interrompeu Najenda antes que a discussão se intensificasse. Já que você conhece Esgiat, também deveria entender o quão poderosa ela é. Pelas minhas estimativas, seriam necessários pelo menos 10 usuários de Teigu e 50.000 soldados de elite só para ter a chance de derrotá-la. Sua organização consegue reunir esse tipo de força? Minnie bufou, virando o rosto como uma criança irritada se recusando a reconhecer alguém. Eu consigo lidar com isso sozinho. Claro, você não vai acreditar em mim agora, então não adianta discutir mais. Já deixei minha posição clara, declarou Bly, encerrando a conversa antes que ela se transformasse numa discussão sem sentido. Najenda permaneceu calma enquanto respondia. Seja verdade ou não, se você realmente puder derrotar Esgiat, então estamos dispostas a seguir sua liderança. Capítulo 84. Embora Najenda achasse que as chances de Bly derrotar Esgiat eram pequenas, sua confiança tornava difícil descartar completamente essa possibilidade. Sua principal prioridade era derrubar o primeiro-ministro Honesto. Contanto que esse objetivo fosse alcançado, ela não se importava se seria por meio de reforma interna ou de uma revolução total. Tudo bem, Bly assentiu levemente. Ele também não queria antagonizar a Nighthide. Afinal, com o colapso do regime de Ones, muitos cargos precisariam ser preenchidos. Muitos membros da Nighthide e do exército revolucionário eram originalmente oficiais ou oficiais militares do Império, o que os tornava os candidatos mais adequados. Como Bly e Najenda já haviam declarado suas posições, Minnie não tinha mais nada a dizer. Mesmo assim, ela não conseguia se livrar da irritação que sentia com ele. Ao ver Minnie emburrada, Shelley estendeu a mão e afagou sua cabeça numa tentativa de confortá-la. Não toque na minha cabeça. Eu não sou uma criança, Minnie resmungou. Shelley retirou a mão rapidamente, afobado. Dê desculpe. Eu não sabia que você não gostava disso. Está tudo bem. Não precisa se desculpar. Só não estou acostumada, murmurou Minnie, sentindo que precisava tranquilizar Shelley. Mesmo que não concordemos completamente com os ideais, ainda podemos trabalhar juntos. Por enquanto, todos nós compartilhamos o mesmo inimigo, o regime de Ones. Naquele momento, Leone, que estava sentado do outro lado de Bly, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Além disso, o Nighthide tem tantas garotas bonitas. Você não tem nenhuma ideia sobre isso? Esta é uma ótima oportunidade, sabia? Eu vou passar. Bly ficou sem palavras. Considerando o que acabará de dizer, tinha certeza de que já havia irritado a maior parte do Nighthide. O fato de Leone ainda estar brincando com ele provavelmente se devia à sua personalidade. Bly, esse é seu nome, certo? De repente, Akame se dirigiu a ele. Bly respondeu com um toque de confusão. Quero falar com você sobre Kuromi. Você passou algum tempo com ela na unidade imperial de assassinatos, então deve saber como ela está, disse Akame diretamente. Ela acredita que cumprir as missões do Império e lutar por seus companheiros é seu propósito de vida. Com essa mentalidade, ela está presa em um ciclo interminável de batalha, sofrendo constantemente com os efeitos colaterais das drogas que lhe são impostas. É por isso que quero salvá-la, libertá-la desse sofrimento. Como irmã dela, é o mínimo que posso fazer. Só espero que você não interfira no nosso duelo mortal. Acredito que Kuromi sinta o mesmo. Akame raramente falava tanto ao mesmo tempo, o que mostrava o quanto ela se importava com a irmã. Bly, no entanto, olhou para ela, confuso. Do que você está falando? Kuromi não faz mais parte da unidade imperial de assassinatos. Não há motivo para você lutar com ela até a morte. O quê? Kuromi deixou a unidade imperial de assassinatos? Os olhos de Akame se arregalaram em choque. Ela passou dias tentando convencer Kuromi a ir embora.
mas mesmo sendo sua irmã mais próxima, ela não conseguiu convencê-la. E ainda assim esse garoto chamado Bly conseguiu? A revelação a deixou atordoada e um pouco perturbada. Kuromi e toda a unidade de assassinato deixaram o Império comigo. Pode-se dizer que a unidade de assassinato imperial nem existe mais. Bly explicou de forma simples. Como? Como você conseguiu que Kuromi fosse com você? Akame estava particularmente interessado nisso e queria entender o porquê. Eu pus fim às sessões de lavagem cerebral a que eles foram forçados a se submeter, enfraqueci a influência do Império sobre eles e mudei sua ideologia internamente. Tudo isso sem violar diretamente seu arraigado senso de lealdade ao Império. É basicamente isso, disse Bly casualmente. Não era exatamente um segredo. Eu vejo. Akame agora entendia. No entanto, outra pergunta rapidamente surgiu em sua mente. A propósito, qual é exatamente a sua relação com Kuromi? Você é amante dela? Ela olhou diretamente para Bly, claramente ansiosa para ouvir sua resposta. Não é de se admirar que Akame seja assim, ela realmente se importa com Kuromi, suspirou Leone. Todos nós ouvimos dizer que Kuromi é quase impossível de convencer. Honestamente, você é incrível por conseguir levar não só ela, mas toda a unidade de assassinato com você, comentou na agenda, incapaz de esconder sua admiração. Sem dúvida, eram boas notícias para eles. A unidade de assassinatos do Império havia sido completamente revertida, o que antes era uma força inimiga, tornará-se essencialmente uma aliada. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A organização de Bly e o exército revolucionário tinham pelo menos uma coisa em comum. Ambos queriam derrubar o regime de Ones. No mínimo, ele não ficaria no caminho deles quando se tratasse de eliminar o primeiro-ministro honesto. Não, Kuromi e eu não estamos nesse tipo de relacionamento, disse Bly, descartando facilmente a suposição de Akame. Como não era verdade, sua negação veio naturalmente. Entendo. Obrigado por esclarecer isso, disse Akame, visivelmente aliviado. Ela então continuou. Além disso, quando você acha que poderei ver Kuromi? Perguntarei a ela quando voltar e te aviso, respondeu Bly. Tudo bem, Akame assentiu, ansiosa para se reunir com sua irmã. Então, todos os ex-membros da unidade de assassinato estão na sua organização agora? Você deve realmente se importar com eles, comentou Chelsea ao lado dele. Eu não podia simplesmente abandoná-los, respondeu Bly. Por enquanto não há nada urgente. Se estiver com pressa, pode voltar primeiro, disse na agenda. Mas se não, já que você já está aqui, por que não fica para o almoço? Eu não gostaria de impor. Bly não estava com pressa, mas também não queria incomodá-los. Por que tão educado? Você não quer provar a comida de uma linda garota? O Akame está preparando o almoço pessoalmente, provocou Leone. Sim, a comida do Akame é deliciosa, acrescentou Bula, dando um sinal de positivo. Bly não tinha motivos para duvidar disso. Quando estava na unidade de assassinatos, sempre fora ela quem cozinhava para a equipe de elite. Diante do entusiasmo deles, ele hesitou brevemente antes de concordar. Tudo bem. A minha não manifestou objeções. Como na agenda já havia chegado a um acordo com Bly e o objetivo deles continuava o mesmo, derrotar Honesto, ela não tinha mais nada a dizer. Com isso resolvido, eles se prepararam para comer na mesa de pedra enquanto Akame cuidava da comida dentro da cabana. Os ingredientes não eram um problema, havia muitas bestas perigosas vagando por aí. Quando Akame e Sheele saíram para caçar, Chelsea, ainda sentada ao lado de Bly, também não ficou parada. É uma pena que você não tenha se juntado ao Nighthawk, mas pelo menos não somos mais inimigos. Considere isso um presente oficial de boas-vindas. Ela pegou um pirulito, ainda na embalagem, e entregou a ele. Bly piscou levemente surpreso. Ele não esperava que Chelsea lhe oferecesse um pirulito. Ao ver sua reação, Chelsea sorriu e aproveitou a oportunidade para provocá-lo. O que houve? Ou você estava esperando o que está na minha boca? Capítulo 85. Enquanto falava, Chelsea tirou o pirulito da boca e casualmente o ofereceu a Bly, sem demonstrar nenhum constrangimento. Era como se, mesmo que Bly escolhesse o pirulito que já tinha comido, Chelsea não se importaria nem um pouco. Isso é desnecessário. Bly sabia muito bem que Chelsea estava brincando com ele, então naturalmente não a deixaria fazer o que queria. Em vez disso, pegou outro pirulito na mão dela, o que ainda estava embrulhado, e o pegou calmamente. Obrigado. Chelsea, você e Bly são muito próximos, comentou Leone, observando a conversa. Claro, ele já cuidou de mim muitas vezes antes, disse Chelsea, referindo-se à vez em que se transformou em uma gatinha preta e Bly cuidou dela na unidade de assassinatos. Ao ouvir isso, Najenda pensou que seria bom que o Nighthawk tivesse alguém em bons termos com Bly. Pouco tempo depois, Akame e Sheele retornaram da caça às feras perigosas. Como usuários de Teigu, eles não tiveram dificuldade em derrotar até mesmo feras perigosas de classe especial. Cada um deles trouxe um ingrediente várias vezes maior que o seu tamanho. Com a comida reunida, Akame imediatamente foi para dentro da cabana para cozinhar. Sheele, no entanto, não a seguiu para ajudar, porque quando se tratava de tarefas diárias, ela era terrivelmente desastrada. Se tentasse cozinhar, havia uma chance real de explodir a cozinha. Na verdade, antes de Akame assumir as refeições do Nighthawk, Sheele estava no comando, e os resultados foram, bem, digamos que não foram nada bons. Nunca subestime o quão distraída ela pode ser. Sheele estava bem ciente de suas próprias deficiências, e era por isso que ela hesitava em assumir certas tarefas com medo de acabar causando mais problemas do que ajudando. Kuromi adora boa comida, ela é uma verdadeira apaixonada por comida. E como Akame, sua irmã mais velha, é ótima na cozinha, elas se dão muito bem, refletiu Bly. Duas irmãs que se dão tão bem nunca deveriam ter que lutar até a morte.
Felizmente, ele tinha quase certeza de que já havia evitado aquela tragédia. A julgar pela reação de Akami antes, ela não parecia mais determinada a lutar contra Kuromi até o fim. Na verdade, a Akami também é apaixonada por comida, corrigiu Leone. Ela se ofereceu para ficar encarregada da cozinha só para ter uma desculpa legítima para dar umas mordidas extras. É mesmo? Bly não se surpreendeu. Bem, considerando que elas são irmãs, isso faz sentido. Naquele momento, Akami serviu grandes pratos de carne, um após o outro. As refeições eram predominantemente de carne, com apenas uma pequena quantidade de vegetais misturados. Era óbvio, Akami realmente amava comer carne. Quando começaram a comer, Bly permaneceu educado, escolhendo apenas alguns pratos como um gesto. Mas naquele momento, Chelsea pegou um pedaço de carne, soprou levemente para esfriá-lo e o levou à boca de Bly. Ah, esse... Bly ficou momentaneamente surpreso com o gesto repentino. Não seja tímido. Você cuidou de mim assim antes, então é claro que tenho que retribuir o favor, disse Chelsea com um sorriso. Bly de repente se lembrou de que de fato havia alimentado Chelsea, quando ela ainda era gatinha preta com uma colher. Mas isso só aconteceu uma ou duas vezes. Depois de dar a mordida, Bly disse, tudo bem, eu posso fazer isso sozinho daqui. De jeito nenhum. Só uma mordida não é suficiente. Chelsea, no entanto, não pretendia parar e continuou se divertindo alimentando Bly. Bly não tinha intenção de se deixar enganar tão facilmente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Minnie, que estava sentado ao lado de Chelsea, pareceu já ter se cansado. Quando você estiver demonstrando seu afeto, pelo menos considere os sentimentos dos outros. Ah? Foi mal, não vi um camarãozinho aqui, disse Chelsea em tom de desculpas, mas suas palavras só deixaram Minnie furiosa. Quem você está chamando de camarão? Minnie disparou com raiva. Não é verdade? Mas não fique bravo, coisas pequenas também podem ser fofas, provocou Chelsea, parecendo completamente divertida. Caramba! O rosto de Minnie ficou vermelho de raiva, mas ela foi completamente superada pelas provocações implacáveis de Chelsea. Naquele momento, Bly mais uma vez se lembrou de quão desonesta Chelsea podia ser. Droga, eu queria ter duas garotas bonitas brigando por mim também. Lubbock suspirou dramaticamente enquanto comia, praticamente rangendo os molares de inveja. Lubbock, se você vier treinar comigo mais tarde, não terá que se preocupar com coisas assim, disse Bula, com um tom de voz sugestivo demais. Não, vou deixar isso de lado. Lubbock imediatamente começou a suar frio, parecendo querer escapar a qualquer custo. A culinária de Akami está incrível como sempre. Sim, não importa quantas vezes você coma, você nunca enjoa. Leone e Shelley entraram na conversa para mudar de assunto, aparentemente tentando aliviar a tensão entre Minnie e Chelsea. Depois da pequena discussão, Chelsea finalmente parou com suas palhaçadas. A propósito, Akami, quero confirmar uma coisa, disse Bly, virando-se para ela. Você ainda sente o mesmo por Kuromi como antes? Se Akami ainda tivesse alguma intenção de matar Kuromi, ele precisaria reconsiderar seriamente se deveria ou não mencionar o pedido dela. Não, respondeu Akami. Ela não serve mais ao regime honesto. Ela finalmente está livre. Era tudo o que eu sempre quis. Que bom, disse Bly. Mas ela ainda pode guardar algum ressentimento por você. Você deveria entender o porquê. Akami rapidamente percebeu o que ele queria dizer e assentiu levemente. Entendo. Mesmo agora, Kuromi provavelmente ainda nutria ódio por ela. Na mente de Kuromi, trair o Império era imperdoável. Embora Bly tivesse conseguido mudar a ideologia do Império internamente, ignorando completamente essa questão, isso não mudava o fato de que Kuromi ainda via Akami como um traidor. Bem, isso não é grande coisa, disse Bly. Além disso, sua comida é ótima, Kuromi com certeza adoraria comê-la de novo. Se as irmãs pudessem se reconciliar, seria o melhor resultado possível. Kuromi nunca negou que no fundo, sua irmã ainda era a pessoa que ela mais amava. Obrigado pelo elogio. Um sorriso raro e tênue apareceu no rosto de Akami. Se realmente houvesse uma chance, é claro que ela queria aproveitá-la. O almoço terminou. Já era hora de Bly voltar. Já estou indo, ele disse antes de sair. Tenha cuidado no caminho, disse na agenda. Venha nos visitar com mais frequência quando tiver tempo, miau, acrescentou Chelsea, acenando para ele. Sim, Bly assentiu antes de se virar e ir embora. Quando sua figura desapareceu na floresta, ele mudou para o espaço Kamui. Lá dentro, ele desembrulhou o pirulito que Chelsea lhe dera. Nada mal, na verdade, o sabor é muito bom. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. De volta à base atual da organização Akatsuki, Caverna Seiga. O protótipo de uma pequena base já havia tomado forma, e o progresso foi bastante rápido. Comandante, para onde você foi? Assim que Bly retornou, Kuromi imediatamente o questionou. Fui discutir algumas coisas com Nighthide, respondeu Bly com sinceridade. Nighthide. A expressão de Kuromi escureceu um pouco, e seu tom carregava um tom de reclamação. Por que você não me avisou antes? Ela ainda era hostil ao Nighthide, e a ideia do comandante Bly encontrar aquelas pessoas sozinho a deixava inquieta. Bem, na verdade, a atitude deles foi bem amigável. Aliás, conversei com sua irmã sobre algumas coisas, disse Bly, tentando desviar a conversa para outro assunto. Na verdade, ele foi sozinho apenas por conveniência. Se Kuromi soubesse e insistisse em ir com ele, ele não teria conseguido usar o espaço Kamui para uma transferência instantânea. O espaço Kamui era um segredo crucial ligado aos seus olhos. Tanto a intangibilidade do seu olho direito quanto a distorção espacial do seu olho esquerdo estavam profundamente conectadas a ele. Por exemplo, o princípio da intangibilidade envolvia mover partes de seu corpo para o espaço Kamui. Seu corpo não desaparecia a olho nu, mas isso criava a ilusão de transparência. Na verdade, sua forma física existia dentro do espaço Kamui, e foi por isso que manter a intangibilidade o tornou intocável, mas também incapaz de atacar. Não importava quem fosse, Bly não tinha intenção de revelar a existência do espaço Kamui tão facilmente.
Minha irmã? O que ela disse? Bly redirecionou o assunto com sucesso, e Kuromi imediatamente se concentrou em sua irmã. Contei a Akami sobre a nossa situação atual. Ela quer te conhecer. Eu disse a ela que pediria sua opinião primeiro. Eu mal posso esperar para ver minha irmã novamente para que eu possa matá-la. O rosto normalmente fofo de Kuromi ficou frio em um instante, revelando uma expressão sombria quase sinistra. Mas Akami já disse que não quer mais lutar com você porque você mudou. Bly respondeu imediatamente. Mas ela não mudou. Ela continua do lado dos rebeldes. Ela traiu o Império. Ela nos traiu. Kuromi ainda não conseguia deixar isso de lado. Bly sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Como posso dizer? Pelo menos por enquanto, não somos inimigos da Nighthawk. Podemos interagir com eles pacificamente. Sua irmã está lutando pelo bem-estar do povo, e nós também. Nesse sentido, você e sua irmã não estão do mesmo lado? A questão da derrubada do Império e as disputas territoriais poderiam surgir mais tarde. Se ele conseguiu derrubar o regime honesto, que razão teria para temer o exército revolucionário? Os pensamentos de Kuromi ficaram confusos. Ela pressionou os dedos contra a testa enquanto uma leve dor aguda aflorava, um efeito colateral da lavagem cerebral repetida que sofrerá. Ao ver isso, Bly instintivamente estendeu a mão e massageou suavemente suas têmporas, na esperança de aliviar o desconforto. A dor foi apenas temporária e em pouco tempo Kuromi se sentiu melhor. Mas em vez de se afastar, ela aproveitou a oportunidade para enterrar o rosto no peito de Bly. Ela raramente demonstrava isso, mas quando tinha a oportunidade, ainda queria ser mimada. Ainda dói? Vendo que Kuromi não se movia há algum tempo, Bly perguntou. Um pouco. Só mais um pouco, respondeu Kuromi, brincando. Na verdade, ela já estava bem. Se eu conseguir convencer minha irmã a voltar, não quero lutar com ela. Mas se eu não conseguir, Kuromi falou de repente novamente. Eu entendo. Bly não disse muito mais. O relacionamento entre Akami e Kuromi não era algo que pudesse ser resolvido tão facilmente. Já era muito difícil tentar convencer Kuromi, mas convencer Akami não seria mais fácil. As duas irmãs não conseguiam convencer uma a outra, e foi justamente por isso que acabaram nessa situação de vida ou morte. O relacionamento deles só teria chance de melhorar quando a lavagem cerebral de Kuromi enfraquecesse ainda mais. Caso contrário, se se encontrassem agora, não havia como prever o que poderia acontecer. Além disso, da próxima vez que você for fazer algo perigoso, quero que me diga primeiro. A voz de Kuromi carregava um raro toque de vulnerabilidade. Se algo acontecer com você, o que eu devo fazer? Ao ouvir isso, Bly sentiu uma pontada de culpa. Tudo bem. Talvez da próxima vez ele não escondesse isso dela. Mesmo que levar Kuromi significasse montar numa fera perigosa e levar 1 ou 2 horas a mais, não seria um incômodo tão grande. E se o pior acontecesse, ele sempre poderia vendá-la, garantindo que seu espaço Kamui permanecesse em segredo. Depois de um tempo, Kuromi finalmente deu um passo para trás, se afastando do abraço de Bly. Enquanto os trabalhadores estavam ocupados construindo a base, Bly não ficou parado. Ele frequentemente saía para caçar feras perigosas, ganhando pontos de sistema no processo. Em pouco tempo, a base da organização Akatsuki atingiu seu estágio inicial de conclusão. Agora, só precisava de expansão gradual. Ao mesmo tempo, Bly planejava investigar a facção Consciência Justa. Seu conhecimento sobre os oficiais imperiais era muito limitado, e ele não tinha certeza de quais pertenciam a essa facção. A melhor maneira de coletar informações? Naturalmente, perguntando ao Nighthawk. O exército revolucionário tinha acesso a uma riqueza de informações. Esta também seria uma boa oportunidade para atender ao pedido anterior de Akami, trocar informações por uma chance de marcar um encontro entre ela e Kuromi. Dessa forma, ambos sairiam empatados em termos de favores. Preciso falar com o Nighthawk de novo. Desta vez, Bly fez questão de informar Kuromi com antecedência. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Kuromi disse decisivamente, eu vou com você. Tudo bem, mas você tem que me prometer que quando vir Akami não vai atacá-la. Se concordar, eu te levo comigo. Bly estabeleceu sua condição. Eu prometo. Embora relutante, Kuromi ainda concordou em ir com ele. Se você não cumprir sua palavra, não vou te levar na próxima vez, avisou Bly. Eu definitivamente cumprirei minha promessa. Kuromi jurou. Com isso resolvido, Bly levou Kuromi consigo, voando em direção à floresta montanhosa em uma fera perigosa. Logo, eles chegaram à mesma cabana de madeira da última vez. Embora os membros do Nighthawk não costumassem ficar lá, na agenda havia mencionado anteriormente que pressionar um mecanismo específico dentro da cabine lhes enviaria um sinal. Bly ainda se lembrava do mecanismo que ela lhe contará, um pequeno tijolo escondido atrás de um mural que podia ser pressionado. Ele o testou e de fato funcionou. O Nighthawk já deveria ter recebido o sinal. Tudo bem, eles devem chegar em breve, disse Bly, olhando para Kuromi. Kuromi assentiu calmamente, mas por dentro suas emoções estavam uma bagunça. Ela estava prestes a ver sua irmã novamente. Capítulo 87. As linhas de frente do campo de batalha, cidade-fortaleza das tribos do norte. Originalmente as tribos do norte, lideradas por seu príncipe e guerreiro Numa Seika, reuniram suas forças de elite nesta cidade-fortaleza, usando-a como um reduto para intensificar sua invasão ao império. Por um tempo, as tribos do norte estavam no auge de seu poder. Numa Seika, um guerreiro feroz e habilidoso, havia esmagado o corrupto e mal treinado exército imperial em batalha após batalha, fazendo com que o império perdesse vastas quantidades de território. Corajoso e inteligente, ele era reverenciado por seu povo e considerado pelo império como uma ameaça formidável. Em resposta, o império formou o exército da Cruzada do Norte para conter a invasão, liderado pela própria Egiate.
Sob seu comando, Egiate e as 3 bestas aniquilaram completamente o exército das tribos do norte de 400 mil com força esmagadora. O chamado Herói do Norte foi massacrado sem piedade. Ele nunca foi páreo para o general mais forte do Império. Não é de se espantar que ela seja General Egiate. A dignidade desses estrangeiros bárbaros foi completamente pisoteada sob seus pés. Ha. O Herói do Norte? Na frente do general, ele não passa de um cachorro morto. Suprimir 400 mil soldados em um instante, somente o general poderia realizar tal feito. Quando Egiate completou sua vitória total sobre as tribos do norte, os soldados ao seu redor a encheram de elogios. Suas palavras carregavam o tom dos vilões clássicos, mas por outro lado, nem o exército imperial nem as tribos do norte eram particularmente justos. Era importante lembrar, as tribos do norte eram os verdadeiros agressores. O exército de Egiate estava apenas lutando uma guerra defensiva. General, ainda há centenas de milhares de pessoas na cidade fortaleza, incluindo soldados e civis. Devemos capturá-los e trazê-los de volta? Um subordinado se adiantou para relatar a situação. Não, eles são apenas um desperdício de comida. Enterre todos eles vivos. As 3 bestas cuidarão disso. Sentada em cima de um trono, Egiate casualmente cruzou suas longas pernas. Sua mão direita apoiou sua bochecha enquanto ela olhava para baixo com um ar de domínio absoluto. Suas palavras frias e indiferentes causaram arrepios até mesmo em seus próprios soldados. Esta foi uma ordem para enterrar centenas de milhares de pessoas vivas? É claro que o choque deles foi passageiro. Eles não tinham simpatia pelo inimigo e nunca ousariam desafiar o comando de Egiate. Primeiro, o Império simplesmente não tinha condições de sustentar centenas de milhares de prisioneiros. A quantidade de comida sozinha seria um dreno enorme de recursos, sem mencionar a constante ameaça de rebelião. Além disso, Egiate estava apenas cumprindo ordens da capital imperial. Ela simplesmente não via necessidade de se explicar aos seus subordinados. Mais importante, ela realmente não se importava com a vida dos fracos. Não se tratava de vingança pela destruição de sua terra natal pelas tribos do norte anos atrás. Egiate sempre foi implacável com seus inimigos. Ao seu comando, as 3 bestas começaram a trabalhar. Seus subordinados começaram a cavar fossos enormes, preparando-se para enterrar vivos os soldados e civis capturados. As 3 bestas estavam atrás apenas de Egiate em classificação, cada uma delas um guerreiro temível escolhido pessoalmente por ela. Durante o processo de seleção, Egiate implementou regimes de treinamento brutais. Muitos morreram no processo, deixando apenas esses 3 como os únicos sobreviventes. Além disso, todos os 3 eram usuários de Teigu, o que os torna incrivelmente poderosos por si só. Lei de Egiate, o trabalho de sepultamento levará mais alguns dias para ser concluído. Liver, uma das 3 bestas, ajoelhou-se diante de Egiate. Ele era um homem de meia idade com cabelos branco-acinzentados, ex-general do Império e superior de Bula. Após certos eventos, ele se tornou um dos subordinados de confiança de Egiate. Ao lado dele, os outros 2 membros das 3 bestas, Nial e Daidara, também estavam ajoelhados. Nial, apesar de sua pequena estatura, feições delicadas e trajes femininos, era na verdade um homem. Daidara, em contraste, era um homem alto e musculoso usando um tapa-olho estranho e carregando um enorme machado de lâmina dupla nas costas. Seu Teigu, o machado de lâmina dupla Belvaak. Bem, vamos esperar um pouco. Em breve a capital imperial deve enviar novas ordens, seja para avançar e erradicar as tribos do norte restantes ou para focar em outra coisa. Lady Egiate disse indiferentemente. O destino das tribos do norte ainda remanescentes na cidade fortaleza já estava selado. Entre eles não estavam apenas soldados, mas também um grande número de civis. No entanto, era importante notar que esta cidade fortaleza havia sido estabelecida após as tribos do norte invadirem e ocuparem o território imperial. Esta foi uma guerra travada dentro das próprias terras do Império. Os civis prestes a serem enterrados vivos entraram junto com o exército invasor do norte, estabelecendo-se na terra conquistada. Isso era parte de uma estratégia elaborada por Numa Seika, o herói da região norte? Uma abordagem que combinava invasão militar com migração em larga escala para garantir uma tomada de poder mais efetiva. No final, tanto os guerreiros quanto os civis que o seguiram para as terras imperiais se tornariam vítimas da guerra. Todo esse plano foi projetado com o único propósito de invasão. Um fato permaneceu inalterado. Lady Egiate era inegavelmente implacável. No entanto, em vez de retratá-la como massacrando inocentes indiscriminadamente sob ordens da capital imperial, era mais preciso dizer que o próprio Numa Seika havia condenado as pessoas que depositaram sua fé nele. Parece que Lady Egiate tem estado preocupada ultimamente. Alguma coisa tem te incomodado? Liver perguntou cautelosamente. Ele notou que Egiate estava se comportando de forma incomum, frequentemente perdida em pensamentos, distraída por alguma coisa. Normalmente ela nunca agiria dessa forma. Há realmente algo em minha mente. Ultimamente, tenho pensado mais e mais naquele homem, Egiate admitiu quando Liver trouxe o assunto à tona. Quase imediatamente, a imagem de Bly surgiu em seus pensamentos mais uma vez. Quem é essa pessoa? Para capturar a atenção de Lady Egiate desse jeito? Nial perguntou, claramente surpreso. Ele é Bly, aquele que mencionei para você antes, Egiate respondeu sem hesitar. Não tenho certeza se devo dizer isso, disse Liver, hesitante. Ele parecia ter percebido algo, mas não sabia se deveria dizer, temendo ofender Lady Egiate. Apenas diga. Não vou me ofender, disse Egiate com firmeza. Entendido. Liver assentiu antes de dizer. Acredito que é muito provável que Lady Egiate esteja apaixonada. É? Nial e Daidara se viraram para Liver em choque. Nenhum deles, um sendo maníaco por batalhas, o outro obcecado por seus próprios hobbies distorcidos, sabia muito sobre amor. No entanto, a ideia de Lady Egiate ser associada a essa palavra parecia completamente inimaginável para eles.
Capítulo 88. Egiate, com sua personalidade extremamente dominante, dificilmente seria alguém que você associaria ao amor. Niall e Daidara imaginaram que no máximo Egiate poderia adotar alguns brinquedos masculinos para atormentá-la em seu tempo livre. Mas como nunca tinham visto fazer isso, era óbvio que ela não tinha o menor interesse. Eles simplesmente não conseguiam imaginar Egiate se apaixonando como uma mulher comum. Ou melhor, a simples ideia de Egiate estar apaixonada era inconcebível. Estou apenas especulando. Se estiver enganado, peço seu perdão, Lady Egiate disse-lhe ver cautelosamente. Amor. Egiate ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Já ouvi falar disso antes. É o sentimento de afeição mútua entre um homem e uma mulher, certo? Sim. Lady Egiate, você pode estar apaixonada por Lord Bly. O fato de você continuar pensando nele é um fenômeno comum entre aqueles que vivenciam o amor, explicou Oliver. Entendo. Isso faz sentido. Não sinto isso por nenhum outro homem, só por ele, refletiu Egiate, imersa em pensamentos. Parecia que as palavras de Oliver a haviam tocado. A beleza gélida e incomparável de seu rosto subitamente se tingiu de um tom de vermelho desconhecido, não um sinal de constrangimento, mas sim o brilho inconfundível de alguém apaixonado. Niall e Daidara ficaram tão atordoados que seus queixos quase caíram no chão. Essa era uma expressão que eles nunca imaginaram que Egiate pudesse fazer. Oliver, igualmente chocado, arregalou os olhos. Agora estava ainda mais convencido. Lady Egiate estava definitivamente apaixonada. Embora as três bestas nunca tivessem conhecido Lord Bly, qualquer um capaz de ganhar o favor de Egiate, e muito menos ser visto como um interesse romântico, tinha que ser um homem extraordinário. Ela ocasionalmente mencionava Lord Bly para eles como, por exemplo, que ele logo se tornaria seu vice-general. Eles já sabiam disso. Agora percebendo completamente a causa de seu desconforto inexplicável anterior, Egiate entendeu. Era amor. Eu nunca teria pensado. Eu só conhecia a batalha, mas agora, de repente, tenho o desejo de me apaixonar, ela murmurou para si mesma, maravilhada. Talvez seja porque até agora, Lady Egiate nunca havia conhecido um homem tão excepcional, sugeriu Oliver. Egiate refletiu. De fato, ele é excepcional e em todos os sentidos combina com o meu gosto. É uma ocasião alegre que Lady Egiate tenha encontrado seu verdadeiro amor, comentou Oliver. E você? Perguntou Egiate distraidamente. Nenhum de vocês parece estar apaixonado também. Já sou um velho. Na minha idade não é muito apropriado, respondeu Oliver calmamente. Na verdade, ele tinha apenas 40 anos, mas para ele isso já era idade. Há muito tempo havia perdido o interesse por tais assuntos. Quanto a mim, prefiro dissecar pequenos animais e colecionar rostos de mulheres em vez de romance, disse Niall com um sorriso inocente e infantil, enquanto dizia algo totalmente perturbador. Isso era simplesmente seu hobby pervertido. Seus gostos são tão únicos como sempre, suspirou Oliver. Igualmente acrescentou Daidara, com um sorriso muito mais sinistro que o de Niall. Só quero acumular mais pontos de experiência. Certo, murmurou Egiate sem dizer mais nada. Ela já estava ansiosa para retornar para Bly. Contudo, por enquanto, o campo de batalha tinha prioridade. Enquanto massacravam as tribos do norte na cidade fortaleza, eles também tiveram que permanecer vigilantes contra novas incursões daqueles além das fronteiras do Império. Na história original, foi nessa época que Egiate teve uma epifania semelhante. Após retornar da frente norte para a capital imperial, ela disse diretamente ao jovem imperador e primeiro-ministro honesto que queria se apaixonar. Enquanto isso, os membros do Night Hide já tinham ouvido falar da chegada de Bly. Bly está aqui. Ele deve ter algo importante para discutir conosco, disse na agenda. Assim como da última vez, vamos juntos. Em pouco tempo, toda a equipe do Night Hide se reuniu novamente na cabana de madeira, sua base temporária. No entanto, desta vez havia alguém inesperado entre eles. Kuromi. O rosto de Akami mostrou um lampejo de choque quando ela viu a figura parada ao lado de Bly, a mesma pessoa que ocupava seus pensamentos dia e noite. Irmã. Kuromi exibia um sorriso fraco, parecendo calma e sem hostilidade. No entanto, se não tivesse prometido a Bly de antemão que não agiria de forma imprudente, talvez já tivesse desembainhado a espada. Eu não esperava que você trouxesse Kuromi aqui. Pensei que você faria Akami encontrá-la do seu lado, comentou na agenda surpresa. Eu também tenho algo para perguntar a todos vocês, então trouxe Kuromi comigo, explicou Bly. O que foi? Perguntou na agenda. Quero saber quem no Império pertence à facção da consciência. Bly não mediu palavras e foi direto ao ponto. Temos uma lista detalhada do nosso lado. É melhor vocês darem, disse na agenda. Não posso garantir que inclua todos os funcionários da facção da consciência, mas abrange as figuras-chave. Tudo bem, eu agradeço. Bly assentiu, e na agenda voltou para a base para pegar a lista. Nesse momento, Akami se virou para Bly. Bly, posso ficar um tempo a sós com Kuromi? Claro, mas não faça nada imprudente, Bly concordou. Não faremos isso. Akami deu um passo em direção a Kuromi. Kuromi, vamos. Kuromi deu um pequeno aceno e seguiu sua irmã. Depois de uma curta caminhada, os dois chegaram a um local isolado. Eles se sentaram juntos em uma grande pedra. Fazia muito tempo que não se sentavam assim, só os dois. Kuromi, Bly me contou que você deixou a unidade de assassinatos do Império. Tentei te convencer por tanto tempo, mas você não me ouviu, disse Akami, quebrando o silêncio. Porque você se juntou aos rebeldes. Eu não queria trair todo mundo como você fez, respondeu Kuromi suavemente, embora suas palavras carregassem um tom áspero. Eu realmente admiro o quão sério você é em perseguir seus ideais, mas, no fim das contas, eu ainda tenho que te matar. Quero que você fique ao meu lado para sempre. Akami permaneceu impassível, como se já tivesse previsto essa resposta. Afinal, Bly já a havia avisado. Como esperado, você continua o mesmo, Kuromi. Mas desta vez, você não sacou a espada imediatamente. É por causa do Bly? Capítulo 89.
Bem, o comandante me proibiu de fazer qualquer movimento. Senão, ele não teria me deixado ir junto. Kuromi assentiu levemente. Eu vejo. Akame disse. Isso não é ruim. Pelo menos ainda temos a chance de conversar direito. Trouxe alguns salgadinhos. Você quer um pouco, irmã? Kuromi tirou um pequeno saco de salgadinhos do bolso. Claro que não havia drogas neles, caso contrário, ela não os teria oferecido à irmã. Transformá-la em uma das marionetes de Yatsufusa era completamente diferente de machucá-la com drogas. No mínimo, Kuromi não queria machucar a irmã daquela forma. Milímetros. Akame pegou os lanches de Kuromi sem hesitar, demonstrando total confiança nela. Não faz tanto tempo assim que nos separamos, mas parece uma eternidade, disse Kuromi de repente com um suspiro. Há apenas 2 meses, estávamos juntos todos os dias, acontecesse o que acontecesse. Naquela época você até queria me seguir até o banho. Akame e Kuromi estavam sentados na mesma rocha, mas havia pelo menos 1 metro de distância entre eles. Você era igual. Todas as noites, você insistia em dormir ao meu lado. Kuromi sorriu. Mesmo que nosso treinamento tenha sido duro e exaustivo, eu estava feliz só de estar com você todos os dias. Sim, mas ainda podemos ficar juntos de agora em diante. Akame falou em tom calmo. Kuromi ainda queria matá-la, mas Akame já havia mudado de ideia há muito tempo. Desde que soube que Kuromi havia deixado a unidade de assassinato do Império e agora estava trabalhando com Bly para mudar o Império de dentro para fora, ela não sentiu mais necessidade de pessoalmente pôr fim ao seu sofrimento. Você ainda diz essas coisas? Se não fosse o comandante me proibindo, eu já teria te matado. Aí sim poderíamos ficar juntos para sempre. A expressão de Kuromi escureceu, e ela agarrou o punho da espada com força, contendo-se com grande esforço. Se eles lutassem agora, seria difícil dizer quem venceria. Na história original, o destino de Kuromi sempre foi ser derrotado, seja pela lâmina de Akame ou por suas mãos. Mas antes da batalha final, Kuromi já estava severamente enfraquecida. A tentativa de assassinato de Chelsea deixou danos permanentes, e até mesmo suas drogas perderam o efeito. Seus fantoches Yatsufusa estavam muito mais fracos do que antes. Sabendo que seu tempo estava se esgotando, ela ainda arrastou seu corpo quebrado para uma última luta contra sua irmã. Neste momento, ela ainda pode perder, mas Akame não terá uma vida tão fácil quanto na história original. Felizmente, Bly não permitiu que Kuromi jogasse sua vida fora. Kuromi, você realmente mudou. No passado, ninguém poderia ter te impedido, disse Akame suspirando. Ela sabia que Bly era quem havia mudado Kuromi. Se Bly não tivesse negado ter um relacionamento romântico com Kuromi, Akame poderia ter perguntado diretamente o quanto as coisas haviam evoluído entre eles. O comandante é como um salvador para todos nós. Se não fosse por ele, quem sabe quantos dos nossos camaradas já teriam sido disciplinados. Kuromi assentiu. Sei que esperar que você reconheça o exército revolucionário é irrealista agora, mas estamos lutando pela mesma coisa. Aqueles que corrompem o Império não são nossos inimigos comuns? Akame esperava consertar lentamente seu relacionamento com Kuromi. Kuromi permaneceu em silêncio por um momento, como se as palavras da irmã tivessem despertado algo nela. Mas só um pouco. Entendo, disse ela finalmente com a voz fria. Assim que eliminarmos esses vermes, eu mato você. Tudo bem. Akame sorriu levemente como se estivesse aliviado. Se esse dia chegar, prefiro morrer pelas suas mãos. Ela já havia aceitado a possibilidade da morte há muito tempo. Se a temesse, jamais teria deixado a unidade de assassinatos do Império para se juntar ao exército revolucionário. Assim que o ministro honesto e seus semelhantes se fossem, sua missão estaria completa. Sem arrependimentos, ela deixaria Kuromi tirar sua vida de bom grado. Ela sabia que suas mãos estavam manchadas de sangue, tanto do tempo que passou na unidade de assassinato quanto no Night Ride. Talvez morrer nas mãos de Kuromi fosse uma redenção adequada. Os olhos de Kuromi se arregalaram levemente, surpresa com as palavras da irmã. Então, até lá, precisamos da sua ajuda, continuou Akame. Não estou pedindo para você se juntar ao exército revolucionário, apenas para trabalhar com a Night Ride por enquanto. O ministro honesto é o alvo final. Depois que ele for derrotado, você pode me matar. Eu não vou resistir. É um acordo. Kuromi assentiu, aceitando os termos de Akame. Não quero que você morra nas mãos de outra pessoa. Então, até lá, eu vou te proteger. Só então Akame diminuiu a distância entre eles. Ela se moveu para sentar ao lado de Kuromi e gentilmente pegou a mão esquerda da irmã. Enquanto isso, do outro lado, Bly estava conversando casualmente com o resto do Night Ride. Não havia muito o que falar, mas com as personalidades animadas de Leone e Bula, a atmosfera nunca pareceu estranha. O meu, por outro lado, continuou tão hostil com ele como sempre. Chelsea, no entanto, era o completo oposto. Era ela quem tratava Bly com mais carinho. Parada bem ao lado dele, Chelsea perguntou. Você experimentou o pirulito que te dei da última vez? Estava gostoso, Bly assentiu. Minha, observando as ações de Chelsea, não pôde deixar de se sentir confusa. Ela não fazia ideia de por que Chelsea estava sendo tão amigável com Bly, especialmente quando ela o achava tão irritante. Nesse momento, Najenda retornou com alguns documentos. Ela os entregou a Bly. Isto contém uma lista de oficiais da facção da consciência. Bly pegou os papéis e os examinou rapidamente. O número de oficiais na facção era surpreendentemente pequeno, e muitos deles já estavam mortos, eliminados por ordens do ministro honesto. Ao folhear a lista, ele se deparou com um nome particularmente significativo, o ex-primeiro-ministro Shouri. Durante o mandato de Shouri, o império era forte e próspero, uma época de estabilidade comparada ao caos de hoje. Após a ascensão de Honesto, Shouri retirou-se da vida pública. Se não fosse pela proteção do grande general Budo, ele já teria sido expurgado por Honesto há muito tempo. De repente, Akame e Kuromi retornaram. Eles estavam de mãos dadas, parecendo estranhamente próximos. Akame, vocês dois.
Najenda ficou visivelmente surpresa. Akami foi direto ao ponto. Para a próxima missão de assassinato, quero realizá-la com Kuromi. Capítulo 90. A atenção de Bly mudou da lista da facção Consciência para Akami e Kuromi. Ele não pôde deixar de se surpreender. O relacionamento deles havia melhorado de repente? Dada a atitude anterior de Kuromi em relação a Akami, ele presumira que havia pouca esperança de reconciliação em breve. Os outros pareceram igualmente surpresos. Agora Akami e Kuromi pareciam nada menos que duas irmãs próximas. Não há problema algum em vocês dois trabalharem juntos, mas estou curiosa. Como o relacionamento de vocês melhorou de repente? Perguntou Najenda. Fiz uma promessa a Kuromi. Depois que matarmos a primeira-ministra honesta, ela será quem me matará, explicou Akami. É por isso que ela está disposta a cooperar conosco agora. Entendo. Najenda assentiu levemente. Quanto à oferta de Akami para morrer nas mãos de Kuromi, Najenda não comentou. Ela respeitava a decisão de Akami. Elas já haviam concordado em deixar Akami lidar com os assuntos entre ela e Kuromi, e agora era a hora de honrar essa promessa. Então, Akami, isso significa que você... O rosto de Minnie se encheu de tristeza. Eu já tomei uma decisão, disse Akami calmamente. Tudo bem. O meu não sabia mais o que dizer. Compreendendo a situação, Bly sentiu-se aliviada. Embora fosse apenas uma reconciliação temporária, ainda assim era um passo crucial. A lavagem cerebral de Kuromi enfraqueceria gradualmente com o tempo e quando o primeiro-ministro honesto fosse eliminado, havia uma chance de que ela tivesse desaparecido quase completamente. Mas tem uma coisa que preciso que vocês cuidem agora, disse Najenda. Um assassino em série tem aterrorizado a capital imperial, atacando apenas à noite. Ele decapita inocentes aleatoriamente nas ruas. Até agora há pelo menos de 20 a 30 vítimas confirmadas, mas o número real provavelmente é muito maior. Até guardas imperiais foram alvos, continuou ela. Ele ficou tão desequilibrado que ataca indiscriminadamente. Deve ser Zanku, o decapitador. Ouvi dizer que ele é usuário de Teigu, disse Lubok. Najenda assentiu. É ele. Zanku, o decapitador. Bly não estava acompanhando as questões de segurança na capital imperial ultimamente, então não sabia que um assassino em série estava solta. Se isso tivesse acontecido enquanto ele estava no cargo, ele já teria liderado as forças de segurança imperiais para derrubá-lo há muito tempo. Olha só você, completamente sem noção. Que funcionário da capital imperial você é, disse Minnie, zombando deliberadamente de Bly. Desculpe, eu também não sei sobre isso, admitiu Sheely, levantando a mão com uma expressão vazia. Não, Sheely, você simplesmente esqueceu. Minnie suspirou, exasperada. Zanku, o decapitador, era originalmente o carrasco da maior prisão do Império, explicou Najenda. Sob a tirania do primeiro-ministro honesto, incontáveis inocentes foram decapitados. Depois de executar tantas execuções dia e noite, Zanku se tornou viciado no ato em si. Ela contou todos os detalhes do passado de Zanku, o decapitador, para Bly. Zanku também roubou o Teigu que originalmente pertencia ao diretor da prisão. Com armas tão poderosas em suas mãos, ele se tornou ainda mais imprudente, massacrando pessoas sem controle, acrescentou Bula. Quando ele escapou com o Teigu, o diretor da prisão imediatamente formou um esquadrão para caçá-lo. Mas eu nunca imaginei que ele fosse ousado o suficiente para começar a matar pessoas abertamente nas ruas da capital imperial. Parece que executar prisioneiros na prisão não era mais suficiente para ele. Esse cara é perfeito para Akami e Kuromi enfrentarem. Isso não deve ser um problema, certo? Enquanto Najenda falava, ela se virou para Bly. Agora que Kuromi faz parte do seu grupo, eu deveria checar com você primeiro. Naquele momento, Akami e Kuromi olharam para Bly com expectativa, claramente esperando sua aprovação. Não tenho objeções. Vocês dois apenas se concentrem em trabalhar juntos, disse Bly. Na verdade, ele estava feliz em ver o relacionamento deles melhorando. Se as coisas continuassem assim, eles não teriam que lutar até a morte. Bom, Zanku, o decapitador, ainda deve estar espreitando nas ruas esta noite. Por causa dele, os civis estão com muito medo de sair depois do anoitecer. Se Akami e Kuromi patrulharem as ruas, ele provavelmente os verá como alvos. Najenda continuou. Nesse ponto, você vai derrubá-lo. Com minha irmã e eu trabalhando juntas, o fracasso é impossível, disse Kuromi confiante. Mas não podemos ser descuidados. Ele também é um usuário de Teigu, alertou Akami, permanecendo cauteloso. Najenda tinha total confiança neles. Um era o as do exército revolucionário, o outro, o as da unidade de assassinato do Império. Mandar os dois atrás de Zanku quase pareceu um exagero, mas é melhor prevenir do que remediar. Se eles perdessem um camarada por subestimar o inimigo, seria tarde demais para arrependimentos. Além disso, temos outro alvo de assassinato, um parente distante do primeiro-ministro Ones, Yokao. Najenda continuou. Usando a influência de Ones, ele sequestra mulheres à vontade, tortura-as até a morte e permanece intocável durante todo esse tempo. Esta missão é crítica. Enquanto Akami e Kuromi lidam com Zanku, o decapitador, o resto de nós se concentrará em eliminar Yokao. Ah, e não se esqueçam, os mercenários que protegem Yokar são igualmente culpados. Todos eles também são alvos de assassinato. Não são quaisquer capangas contratados. São combatentes de elite do Templo do Punho Imperial. Não os subestimem. Com isso, Najenda definiu o próximo objetivo. Então, ela se virou para Bly. A única pergunta agora é, você está disposto a se juntar a nós nesta missão? Se Bly concordasse em ajudar, suas chances de sucesso aumentariam significativamente. Sem problemas, Bly assentiu. Pelo menos, quando se trata de expurgar a imundície do Império, estamos do mesmo lado. Ótimo. Então vamos repassar o plano de batalha. A minha será nossa principal atacante para assassinar Yokao.
Ela pode derrotá-lo à distância com seu Teigu, mas precisará de proteção. Suas habilidades de combate corpo a corpo são insuficientes. Najenda explicou, além de Minnie e de quem quer que a proteja, o resto de nós lidará com os mercenários de Yokao. Esta é a abordagem mais segura. Ninguém se opôs ao plano. Só resta escolher quem vai proteger Minnie. Que tal Bly? Najenda sugeriu. Ela sabia que Minnie e Bly não se davam bem, então esta poderia ser uma boa oportunidade para melhorar o relacionamento deles. Como eles poderiam ter que trabalhar juntos por um longo prazo, seria um problema se as tensões permanecessem altas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.